Aqui eu vou falar um pouco da fisiopatologia da aterosclerose, que é um ponto importante para vocês saberem da doença coronária. E eu falo sempre, aqueles que querem ser bons médicos em qualquer especialidade precisam saber da fisiopatologia. Para vocês indicarem um tratamento, darem medicação ou pedirem exames, é muito importante vocês saberem a fisiopatologia da doença que vocês estão lidando. Quanto mais informações vocês tiverem, mais fácil você tem argumentos para convencer o seu paciente. Na medida que você pede exames, ele faz, e na medida que você institui medicações, também ajuda. Então, sabendo disso, eu vou falar um pouco da fisiopatologia da aterosclerose. E hoje nós sabemos que a aterosclerose está intimamente ligada à inflamação vascular. A inflamação participa em todas as fases da aterosclerose. A gente vai destacar 3 fases principais da aterosclerose. A primeira fase é a aterogênese, a segunda fase é com a placa estável e a terceira fase é quando a placa fica instável, ela rompe e aí leva à síndrome coronária aguda. Então, essas seriam as 3 fases. Como é que se inicia a aterogênese? É com a entrada de partículas lipoproteicas, a principal é o LDL colesterol, na parede arterial. Não é para existir partículas lipoproteicas na parede arterial. Elas entram basicamente por 3 mecanismos, e uma vez que entram essas partículas, inicia-se uma resposta inflamatória. Elas se comportam como antígenos, corpos estranhos na parede arterial. Subsequentemente, o organismo, por vários mecanismos, lança uma resposta inflamatória. Então, se eu tenho aqui o endotélio, as partículas de lipoproteínas circulantes, elas vão passar para o espaço subendotelial, como eu falei, por 3 mecanismos. Das lipoproteínas circulantes, a mais importante, a mais aterogênica, é a LDL. Por isso que ela é conhecida como colesterol ruim. Esta partícula de LDL vai passar para o espaço subendotelial através da ligação do seu receptor específico na superfície endotelial. Aí ele vai para o espaço subendotelial. Um outro meio de entrada é quando eu tenho o endotélio doente, danificado, e aí o LDL consegue passar pela barreira endotelial, independente do seu receptor. Um terceiro mecanismo de entrada é quando eu tenho ausência ou denudação do endotélio. Então, tendo esses conhecimentos, fica fácil de entender por que pacientes hipercolesterolêmicos não têm doença. Provavelmente, ele tem uma baixa expressão de receptores na superfície, uma proteção genética, e ele tem um endotélio íntegro. Então, as altas concentrações de LDL circulante não é passado para o espaço subendotelial. Também fica fácil de entender por que pacientes normocolesterolêmicos desenvolvem doença. Ele pode ter níveis baixos ou normais de colesterol, mas tem um defeito genético e um grande número de receptores na sua superfície. Então, as poucas partículas lipoproteicas circulantes se fixam aos receptores e passam. Ou
esse paciente ele tem múltiplos fatores de risco ateroscleróticos, danificam o endotélio e passa então a esse LDL, pouco LDL circulante. E se tiver múltiplos fatores ateroscleróticos por longo período, o endotélio fica ausente, se denuda e passa então para o espaço subendotelial. O que é muito importante? A artéria tem 3 camadas: a íntima, a média e a adventícia. A íntima tem 2 camadas, o endotélio e o espaço subendotelial. Entre o espaço endotelial e a camada média, eu tenho a membrana elástica interna. Aí eu venho a camada média e eu tenho a membrana elástica externa. E aí eu venho a adventícia. E o processo aterosclerótico se faz no espaço subendotelial, abaixo do endotélio e acima da membrana elástica interna. A placa ela vai aumentando de tamanho e ela vai sofrendo remodelamento interno. Então eu posso ter um ateroma importante na parede arterial, mas ela vai crescendo para dentro. Até quando? Até onde a membrana elástica externa permitir. Aí ela vai, aí atingir o seu limite. Se o processo continua, a placa agora vai crescer para cima. E crescendo para cima é que eu tenho então os fenômenos obstrutivos. Então eu posso ter placas extensas, infiltradas na parede, sem afetar a luz arterial. Ok? Então, precisa tomar muito cuidado quando eu faço, por exemplo, um exame de cateterismo, que eu vejo a luz arterial e não vejo a extensão da placa, porque ela está infiltrada na parede. Ultrassom intravascular e a angiotomografia detecta bem essa placa infiltrada e aí sim eu tenho uma ideia maior da extensão da placa. Ok? Então, esse é um ponto importante. Aqui, um conceito importante para vocês entenderem como muitos tratamentos hoje da doença arterial aterosclerótica funcionam. Então, aqui eu tenho a luz. Como eu falei, o primeiro fenômeno na aterogênese é a entrada das lipoproteínas circulantes para o espaço subendotelial. Então, esse é o primeiro passo. As lipoproteínas vêm aqui. Não é para existir lipoproteínas na parede arterial. Aí, eu tenho uma resposta inflamatória a essa entrada. Eu tenho leucócitos circulantes que são atraídos para esse local. Quais são os principais leucócitos circulantes que são atraídos? Pelo fenômeno de quimiotaxia. Monócitos e linfócitos T. E aí eles vão entrar. Eles entram, os monócitos na parede arterial são agora chamados de macrófagos e eles vão fagocitar as partículas de LDL. Para estas partículas de LDL permanecerem dentro do macrófago, este LDL precisa ser modificado ou oxidado. Se o LDL não estiver no seu estado nativo, ele sai para fora do macrófago. Macrófagos com LDL oxidado, eu vou chamar agora de célula espumosa. Então, as células espumosas são as primeiras manifestações celulares de aterosclerose.
parte dessa resposta inflamatória é a expressão deste complexo proteico, que eu vou chamar de inflamassome. Este complexo proteico é responsável pela produção destas citocinas, interleucinas, 1-beta e interleucina 18. Estas interleucinas vão ser responsáveis pela parte mais intensa da minha resposta inflamatória. Elas vão participar no estresse oxidativo, no crescimento da placa e na expansão do remodelamento positivo da artéria. Também vão instabilizar a placa aterosclerótica, parênteses, a placa aterosclerótica, o ateroma, tem dois componentes, a capa fibrótica e o núcleo lipídico. A função da capa fibrótica é isolar o núcleo lipídico do sangue. Quando eu tenho ruptura da capa fibrótica, eu tenho exposição desse núcleo lipídico aos elementos sanguíneos. O que tem aqui no núcleo lipídico? Uma proteína altamente trombogênica. Como é que ela chama? Fator tecidual. Ela está dentro da minha célula espumosa, fator tecidual. Então, quando eu tenho ruptura da capa fibrótica, este núcleo lipídico entra em contato com o sangue, esta proteína, fator tecidual, entra em contato com o sangue. Inicia-se, então, a cascata de coagulação e conformação de trombo. Ok? Então, é muito importante esse conceito. A ruptura da capa fibrótica e a exposição do núcleo. Se a ruptura for extensa, o contato do núcleo com o sangue é extenso e o trombo formado é extenso. E é um trombo oclusivo. Tem um infarto. Se for uma ruptura discreta, a exposição é discreta, o trombo é menor, pode até não prejudicar o fluxo. Esta ruptura se faz assintomática. Ok? Se for intermediário, eu posso ter isquemia por diminuição do fluxo. Ok? Tá dando? O que é importante aqui? Este trombo, se ele não trouxer repercussão de fluxo, não diminuir minha oferta, não tiver isquemia, não tenho angina, se faz assintomático. Mas o trombo fresco, ele pode perpetuar seus estímulos trombogênicos e este trombo pode progredir em seguida. Inicialmente é um trombo sem consequências. Mas se não for tratado, este trombo pode então agora progredir. Não pelo fator tecidual, mas pela trombina, colágeno e as plaquetas que estão aqui. E aí esse trombo progride e no segundo tempo pode levar a infarto. Como é que chama o trombo inicial que diminuiu o fluxo e trouxe isquemia? Angina. Angina instável. Não tenho infarto, porque não houve oclusão. Eu ainda tenho um fluxo que preserva o meu miocárdio. Mas é uma angina instável. Qual que é o medo da angina instável? Justamente, é esse trombo, por conta própria, progredir e virar um infarto. Tá? Angina instável é a preocupação de virar um infarto. Quanto tempo dura esse potencial de um trombo progredir? 2 meses. Então eu chamo
em média 2 meses. Eu chamo angina instável nos primeiros 2 meses de sintomas. Nesses 2 meses, eu ainda tenho esse potencial desse trombo progredir. Passou de 2 meses, é um trombo organizado e perde esse potencial de evoluir para o trombo aumentar. Eu vou chamar agora de angina estável. Este trombo se organiza e vai fazer agora parte da placa. A capa fibrótica vai ficar mais espessa, mais resistente. Esta placa dificilmente agora vai instabilizar, porque eu vou ter uma capa espessa. Mas isso vai me levar 2 meses. Tá? Então, por isso que os cuidados na angina instável é impedir a progressão desse trombo. Como é que eu faço isso? Com antiplaquetários e anticoagulantes. Este trombo inicial, ele é rico em plaquetas. Por isso que às vezes eu chamo este trombo inicial de um trombo branco. Ele não é oclusivo. Quando ele é um trombo extenso, passa a ter, além de plaquetas, hemácias e fibrina. Eu vou chamar este trombo vermelho. Por essa razão que eu não dou fibrinolítico na angina instável, porque eu não tenho hemácias e fibrina participando. Por isso que na angina instável eu dou antiplaquetários, para impedir a progressão. Porque estas plaquetas presentes neste trombo são liberadores de substâncias vasoativas e perpetuem a agregação e ativação de plaquetas. Ok? Voltando aqui. Então, eu tenho aqui a resposta inflamatória sendo iniciada e faz aumentar essa placa. O que é importante aqui vocês saberem? Eu posso dividir este processo todo em compartimentos subsequentes. Primeiro, eu tenho a entrada e a retenção de LDL na parede. Eu tenho uma resposta inflamatória em relação a isto. E eu tenho uma instabilização da placa em relação a isso. Se eu não tiver isto, não tenho isso e não tenho isso. Se eu tenho isto, mas se eu conseguir controlar a inflamação, não tenho isto. Deu para entender? Então, isso aqui é uma consequência, é um fenômeno contínuo. Se eu não conseguir controlar isso através de hipolipemiantes, ou controlar meus fatores de risco, ou diminuir essa permeabilidade endotelial, eu preciso controlar aqui. Tá? Então, aqui são meus pontos de ação. Então, vou corrigir meus fatores de risco para manter a integridade do endotélio. Hipertensão, diabetes, tabagismo, eles comprometem a função de impermeabilidade do endotélio. Eu vou dar hipolipemiantes, estatinas, para diminuir minha oferta de colesterol circulante. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou agir aqui na terapia anti-inflamatória. Este é um ponto atual, moderno, na terapia aterosclerótica. Como a gente consegue controlar isso aqui? Isso aqui, a terapia antitrombótica, é o que vocês já conhecem. A terapia antitrombótica, eu posso dividir em 2 componentes. Os antiplaquetários e os anticoagulantes. Não estou falando em trombolítico. Esses antitrombóticos é para impedir a progressão do trombo. Tá? Então, esse é o processo.
que eu vou usar. O que é importante desse slide? Como eu falei, a retenção de LDL na parede arterial. Inicia-se, então, uma resposta inflamatória, o LDL é modificado, oxidado, formação de células espumosas e pró-inflamatórios. Se eu não cortar aqui esse efeito inflamatório e deixar evoluir naturalmente, eu vou seguir este caminho aqui que nós acabamos de discutir. Então, agora eu quero tentar agir aqui. Diminuir os mediadores pró-inflamatórios e aumentar os mediadores anti-inflamatórios, ter o efluxo de colesterol, retirada do LDL da parede arterial e tornar essa placa resistente e estável para ela não instabilizar. Então, com mais detalhes, bem simples, eu posso ter progressão da placa se tudo continuar. O que estamos discutindo? De como a gente pode regredir a aterosclerose. Todo mundo quer regredir uma placa. É impossível eliminar a placa porque ela já está infiltrada, mas eu posso diminuir ela e tornar ela mais resistente. Eu vou mudar essas características e eu vou basicamente diminuir o LDL e diminuir o componente de células musculares lisas. Aqui, só um ponto só para a gente fazer uma pausa. Quero falar sobre isso aqui. Então, o que estamos falando de terapia anti-inflamatória? Tá? Aqui vai sair um pouco de fumaça na cabeça. Tá? Vamos pensar aqui. Então, aqui eu estou falando daquele complexo proteico que está na parede arterial, que é o inflamassome. O NLRP3 inflamassome. Ele está sendo ativado e está produzindo estas citocinas. Tá? Como é que eu posso bloquear essas citocinas? Por vários medicamentos, mas inclusive a colchicina. Outro medicamento que eu posso usar é esta lista de anti-inflamatórios. E eu vou falar destes dois aqui, que nós estamos fazendo estudos lá no INCOR. Esse é um trabalho experimental deste colega, Fernando Torres, e ele fez a tese dele nesse aqui. Regressão da placa é um trabalho experimental com coelhos. E ele usou 2 medicamentos antiproliferativos. Ele que corta a proliferação de macrófagos e corta a proliferação de células musculares lisas que fazem parte da placa em crescimento. Quero cortar essas 2 células. Não estou falando em colesterol. Estou falando nos componentes inflamatórios, como é que eu posso cortar isso. Quais são os 2 medicamentos antiproliferativos que eu vou usar para inibir as células, essas células? Paclitaxel e metotrexate. Agora, eu preciso levar esses 2 medicamentos para a placa. Se eu der comprimido, vai ter um efeito sistêmico. Eu não quero isso. Eu quero que esses medicamentos antiproliferativos vão direto na placa. Como é que eu levo esses medicamentos lá? O que essas placas têm? LDL e colesterol. Então, eu tenho este medicamento LDE, que é uma nanopartícula, a base de LDL artificial. Eu dou meus antiproliferativos ligados a ele
E esse nanopartícula artificial, que é a base de LDL colesterol, leva meus medicamentos direto na placa. Se eu não fizer nada, olha a espessura, a quantidade de macrófagos, olha a quantidade de célula musculares lisa que eu tenho na parede e essa enzima proteolítica metalloproteinase aqui, que quebra a capa fibrótica. Se eu der só um antiproliferativo, o paclitaxel, junto com minha LDL artificial, eu consigo diminuir esta espessura e essa espessura. Se eu der os dois juntos, eu quase normalizo. Então, estou cortando a resposta inflamatória com esses dois medicamentos agindo localmente. São coelhos que foram tratados com dieta rica em colesterol. Não estou mexendo no colesterol. O colesterol está entrando na parede. O que eu estou cortando é a etapa seguinte. Deu para entender? Então, esse é um mecanismo que eu posso diminuir a inflamação e tornar essa placa ainda resistente, com a capa fibrótica ainda espessa e dificilmente agora essa placa vai instabilizar. Deu para entender? Está gravada a aula. Vocês vão pegar e vão assistindo 1, 2, 3 vezes, até entenderem tudo. E não esquecerem. Falei que ia sair fumaça. Essa aqui é a última coisa que eu quero falar. Fala-se muito em colchicina. Como é que a colchicina age? Justamente inibindo o meu inflamação. Tá? Então ela vai e ela inibe aqui a inflamação. Eu já vi que a inflamação ela age na aterosclerose. Tá? É um complexo proteico que está na parede arterial, que aquelas células, os leucócitos circulantes, vão ativar ela. Se eu der colchicina, eu inibo a inflamação e eu tenho menos interleucina, citocina sendo liberadas. Tá? Bom, esses pontos que eu queria passar para vocês, do que a aterosclerose, pontos estão andando. Tem várias etapas. Tudo isso vocês já sabem. E como eu posso diminuir os níveis de LDL circulante e menos LDL sendo oferecido para entrar na parede. Eu tenho a última etapa, que são os antitrombóticos, e agora a gente está agindo na resposta inflamatória. Tá? São pontos que vocês pouco a pouco vão ouvir falar na cardiologia moderna, no sentido de cortar essa aterosclerose e tal. Alguma pergunta? É muita fumaça saindo, tá? Mas eu acho que é importante, como só para concluir, que toda doença tem seus mecanismos. Como eu falei, a fisiopatologia das doenças é muito importante para o nosso conhecimento e para na hora de explicar para o paciente por que eu vou dar aspirina, por que eu vou dar clopidogrel, por que eu vou dar estatina, por que eu vou pensar em dar colchicina, por que eu vou dar heparina, tudo isso para cortar. Por que angina instável dura 2 meses? Por que angina instável pode levar a infarto? Tá? Então, são coisas que são pontos simples, básicos, para vocês entenderem. Depois, se quiserem por conta própria, aprofundar em cada conceito que eu passei, aí tem uma prateleira inteira aqui de livros para vocês lerem. Tá bom? Obrigado, bom congresso. Tal.